Olá, cumprimentar todos vocês e eu quero fazer um comentário sobre esta vontade do presidente Bolsonaro de indicar o seu filho, o Eduardo Bolsonaro, para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema com relação a esta indicação e vou explicar por quê. Se a gente voltar um pouco no passado, não só na história do Brasil, mas na história dos diversos países, e muitos deles desenvolvidos no mundo inteiro, indicam representantes dos seus países nas diversas embaixadas nas quais estes países têm relação e que não necessariamente são embaixadores ou diplomatas de carreira. Para você se tornar um embaixador no Brasil, logicamente você tem que fazer concurso no Instituto Rio Branco, estudar profundamente e se habilitar para a carreira. E lógico que para você ser embaixador nos Estados Unidos, muitas vezes a própria estrutura de embaixadores no Brasil, dos diplomatas, acabam escolhendo aqueles que têm muita capacidade ou que de alguma maneira têm relação com o próprio governo norte-americano. E aí que eu quero tocar no ponto, até porque o Eduardo Bolsonaro, que morou fora do país, morou nos Estados Unidos, ele, pelo que a gente vê, tem uma relação muito forte com o presidente Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. Só aí já é meio caminho, ou mais do que meio caminho andado, para manter boas relações com o país norte-americano. Se a gente for pensar, quem lembra, do último embaixador brasileiro nos Estados Unidos? Quem lembra de 2 nomes? Quem lembra de 3 nomes de embaixadores ao longo da nossa história que representaram o Brasil na embaixada lá em Washington? A gente não lembra. Então é muito importante dizer a vocês que cabe muito uma boa relação, como o Eduardo Bolsonaro mostrou que tem com o presidente Donald Trump, para a gente poder manter uma relação não só social, mas principalmente comercial com os Estados Unidos, que é um grande comprador brasileiro e um dos países que tem aí a sua economia pujante. É muito importante dizer, lógico, que será o Senado Federal que deverá aprovar esta indicação do Eduardo Bolsonaro, mas eu não vejo absolutamente nenhum problema com esta indicação. Lógico que a gente tem aí um problema interno, político, com relação ao próprio presidente Bolsonaro, de muitas vezes rejeições daqui e dali da imprensa brasileira e internacional, mas especificamente nesse caso, nenhum problema nesta indicação do Eduardo Bolsonaro. Ele é deputado federal, foi deputado inclusive comigo na legislatura passada, é uma pessoa que tem um conhecimento possivelmente profundo da relação Brasil e Estados Unidos e vai poder sim se aprofundar e ampliar esta relação tão necessária que o Brasil precisa nesse momento. A indicação é positiva.